as imagens e os fatos decorrentes da guerra da Ucrânia cada vez mais terríveis, mais ameaçadores de maneira geral. Os Estados Unidos negociam com a Venezuela de Nicolás Maduro e dos chavistas e, decorrência, vetam a compra de petróleo da Rússia. A Rússia reage ameaçando cortar o fornecimento de gás para a União Europeia. 40% do gás que os europeus usam vem da Rússia. Alemanha e Hungria já avisam, não aceitam as sanções dos Estados Unidos ao gás da Rússia. E a Rússia alerta, se Estados Unidos e Europa banirem importações da Rússia, o barril do petróleo pode chegar a $300 ou mais. Vai imaginando o preço da nossa gasolina e a inflação com o Brasil desde Temer leiloando refinarias e pedaços da Petrobras. A China, aliada a Moscou, pede contenção máxima na Ucrânia e critica as sanções dos Estados Unidos à Rússia. Os Estados Unidos retiram os embargos contra a Venezuela dos chavistas. O que dirão imprensa e mídias que vendem, que reduzem a guerra a um duelo entre o bem e o mal? Que por interesse político, ideológico, atiça a fantasia de heróis contra vilões. Guerra com mais camadas do que o habitual a exigir muita observação e análise. Tem o que se vê na imprensa, nas mídias do mundo e do Brasil. E aí, aqui, inevitável, a penetração da propaganda ideológica medíocre, vulgar. Mesmo quando o jornalismo é bem feito, não é fácil separar o que é fato, meia-verdade, do que é mentira. E fica pior quando, estamos vendo, vendem a guerra como um duelo entre o bem e o mal e vice-versa, com permanente escolha de mocinhos e bandidos. Caricatural, às vezes beirando o ridículo. Assim, e por isso, armado com o celular e zap, na hora dos debates, seja nos palacetes, seja nos botecos, quem há de recuar da condição de portador da razão definitiva daquilo que desconhece tão profundamente? Atiçada pelo bombardeio midiático, essa percepção botequeira da guerra, de certa forma, à distância, termina por humanizá-la, a guerra. E assim cada um escolhe seus mocinhos e seus bandidos. Mesmo quando não há mocinhos e sobram bandidos entre os que manejam, instigam as guerras. É humano. Se há o mal, tem que existir o bem. Se tem vilão, tem que ter o herói, a heroína. Olhem para o mundo e para o Brasil agora. Quantos milhões ou bilhões não terão feito suas escolhas? Putin, Zelensky, Biden, Boris Johnson, Macron, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, OTAN, etc. Heróis, vilões ou farsantes, a depender de quem olha. Outra forma de enxergar guerras é esmiuçando interesses e personagens, interesses geopolíticos, econômico-financeiros, egóicos, imperialistas, etc. No caso da guerra em questão, isso exige muito conhecimento e atualização, por ser uma guerra numa era de transição, uma que está acabando, outra que está começando. Para errar menos, é prudente usar fatos concretos como âncoras. Fato: mesmo que sem a devida atenção, o mundo teve uma relargada para sua reconfiguração no último dia 4 de fevereiro. Em Pequim, na China, fato que permite revisitar a geopolítica em movimentos antecedentes. A divisão do mundo pelas grandes potências imperialistas. Grandes no sentido militar, nuclear, energético, econômico-financeiro. Já não é o mundo unipolar do início dos anos 90, o da nova ordem mundial, com os Estados Unidos imperando poder único e soberano.
Com os escombros da União Soviética e seu bloco, e a Europa repartida querendo ser Europa, mesmo que sob o manto protetor da OTAN, leia-se os Estados Unidos. No 4 de fevereiro último, a mudança histórica. Xi Jinping recebeu Vladimir Putin em Pequim, já em meio à escalada da Rússia para invadir a Ucrânia. Ali, Putin anunciou relações sem precedentes com a China. Jinping e Putin alardearam uma parceria sem limites. O encontro de uma potência nuclear com óbvias e crescentes dificuldades, a Rússia, com uma potência nuclear em pleno voo ascendente, a China. Até a Revolução Industrial no século XVIII, a China era a nação mais rica da Terra. Por 18 séculos, a China produziu o maior PIB do mundo, mas se via e vivia voltada para si mesma, como o império do meio. Aos olhos de suas elites, o intercâmbio com demais nações era apenas um favor. Os outros, ou seja, o mundo, eram os bárbaros. Isso mudaria. Apartada do mundo e da Revolução Industrial, no século XIX, a China experimentaria o declínio. Mas essa história seria muito longa. Saltemos para o pós-Segunda Guerra Mundial e início dos anos 70. Os Estados Unidos e a Rússia dividindo o mundo na Guerra Fria. A China, desde o final da Segunda Guerra, metida em múltiplas disputas. No Estreito de Taiwan, na fronteira com a Índia, no Camboja e com a União Soviética ao longo do rio Ussuri, e conflito com os Estados Unidos em torno do Paralelo 38, que divide a Coreia em Norte e Sul. Há meio século, um fato começava a mudar a configuração geopolítica moldada nas guerras quente e fria. Vamos à história. Mao Tse-tung, sim, aquele Mao, conhecia um jornalista norte-americano, Edgar Snow. Mao conheceu Snow numa base revolucionária comunista ainda nos anos 30, antes de tomar o poder, em 1949. Em 1965, já depois do conflito em torno da Coreia, em entrevista a Snow, Mao Tse-tung mandou uma mensagem para os Estados Unidos. Não vamos começar a guerra por nossa iniciativa. Apenas quando os Estados Unidos atacarem, vamos atacar de volta. Então, ainda visto como um defensor da Revolução Comunista mundo afora, naquela entrevista a Snow, Mao Tse-tung enviou outra mensagem cifrada. Disse: onde quer que haja revolução, vamos fazer pronunciamentos e conferências para apoiá-la. Isso exatamente é o que incomoda os imperialistas. Importante também aos olhos do hoje o desfecho da fala de Mao Tse-tung. Gostamos de dizer palavras vazias e disparar canhões vazios, mas não vamos mandar tropas. 2 anos depois dessa entrevista de Mao a Edgar Snow, o futuro presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, sim, aquele Nixon, escreveu na revista Foreign Affairs o que mais tarde seria visto como um aceno para a China de Mao Tse-tung. Escreveu Nixon: não podemos nos dar ao luxo de deixar a China para sempre fora das famílias das nações. Choques entre tropas chinesas e russas prosseguiam ao longo do rio Ussuri. Verão de 1969. Sinais de uma guerra entre a China e a União Soviética. Mais de 1 milhão de soldados russos, 42 divisões estacionadas na fronteira norte da China. Mundo afora, diplomatas chineses e norte-americanos começaram a fazer o até então impensável, começaram a se cumprimentar. Quem narra é Henry Kissinger, sim, aquele que foi poderosíssimo secretário de Estado norte-americano. Um encontro da moda mesmo, modelos, vestidos, etc., em Varsóvia. Diplomatas chineses sem ordem direta de Pequim e temendo ser chamados por diplomatas norte-americanos para conversar, fogem ao perceberem que estão
sendo observados. Os diplomatas dos Estados Unidos correm atrás dos chineses, gritando na única língua que ali todos eles entendiam, em polonês. Nixon quer retomar o diálogo com a China. 1970. Nixon, já presidente, enfrentava a tsunami da opinião pública contra os ataques ao Camboja. Os contatos diplomáticos foram interrompidos até a China enviar novos sinais, à maneira chinesa, via embaixadas em Oslo, na Noruega, e Cabul, no Afeganistão. E com Mao Tse-tung dando outra entrevista ao jornalista Edgar Snow. Contou, estava estertorando, acabando a revolução cultural que sacudiu e levou a China ao caos nos anos 60. Que ele, Mao, deplorava o culto à personalidade, mas que era difícil superar a tradição de 3.000 anos venerando o imperador. E que títulos a ele concedidos como o grande timoneiro, mais cedo ou mais tarde seriam erradicados. O título que ele gostava era o de professor. O namoro prosseguiu. O primeiro-ministro Zhou Enlai e Kissinger tiveram longas conversas. E a 21 de fevereiro de 1972, Mao Tse-tung e Richard Nixon se encontraram em Pequim, selando a aproximação histórica. 2022. Meio século depois, China e Estados Unidos rosnam e ensaiam disputa no Mar da China. Para entender algo dos chineses e seus princípios confucionistas. No primeiro encontro com Nixon, Mao Tse-tung evitou o tema em disputa, Taiwan, a pequena república da China apartada da gigante República Popular da China. Mao Tse-tung então disse a Nixon: as relações dos Estados Unidos conosco devem ser apartadas das nossas relações com Taiwan. E, há meio século, Mao advertiu Nixon sobre o desfecho desse China versus China. É muito complexo, não acredito numa transição pacífica. Conversas estas relatadas no extraordinário livro Henry Kissinger sobre a China. Um ano depois do encontro histórico em Pequim, traçando claríssimo limite, Mao diria a Kissinger: podemos nos virar sem Taiwan por hora e deixar passar mais 100 anos. Já se foram 50. Em meio à escalada para a invasão da Ucrânia, sob desatenção geral, salvo dos que vivem disso, China e Rússia se aproximaram. Segundo Jinping e Putin, para uma relação sem precedentes e uma parceria sem limites. A se ver no que vai dar e até onde. Com a Rússia gastando por conta do que não sabe até onde terá, e com a China sabendo até onde pode ir numa relação que começa assimétrica. Há 50 anos, Mao Tse-tung cortejou os Estados Unidos, temendo mais de 1 milhão de soldados soviéticos na fronteira norte da China. Agora, a Rússia precisa e é cada vez mais dependente da China em ascensão. A Europa, crendo e apostando nos Estados Unidos e na OTAN, empurrou a Rússia para os braços da China. Ainda não é de conhecimento público a profundidade de diálogos e acordos entre Xi Jinping e Putin, China e Rússia, Rússia e China. De qualquer forma, uma aproximação histórica nessa hora do mundo. Hoje falamos aqui de países com apetite imperialista já secular, quando não milenar. Citamos também personagens, alguns deles tidos como heróis ou crápulas por milhões ou bilhões. Do ponto de vista da história, fatos até recentes. E, a propósito, um fato este sim recentíssimo. No domingo agora, uma delegação de alto nível do governo Biden dos Estados Unidos se reuniu com o presidente Nicolás Maduro da Venezuela em Caracas. Os russos, Putin
estão dando ajuda militar a Maduro, a Venezuela, a quem, como sabemos, os Estados Unidos consideram o mal absoluto. Mas esse mal tem reservas estimadas de 300 bilhões de barris de petróleo, do petróleo pesado que os Estados Unidos consomem. E assim, pelo conjunto dos seus interesses, o bem, os Estados Unidos, se reuniu com o mal, a Venezuela, para conversar sobre assuntos energéticos. Petróleo, o bem e o mal. Nos afastando disso, voltemos os olhos para o Brasil. Que personagens do Brasil vimos em meio a esta guerra, a da Ucrânia? Comecemos pelos últimos. Um deputado, um tal Mamãe Falei, então candidato ao governo de São Paulo, foi à guerra, em companhia de um tipo chamado Renan dos Santos, ambos do MBL. História. A se crer no que uns do MBL já disseram, já falaram sobre outros do MBL, uma Orcrim. Financiados, entre outros, por braços, inclusive no Brasil, da fundação norte-americana Atlas Network, dos bilionários irmãos Koch, conhecidíssimos financiadores da extrema-direita mundo afora. O MBL no Brasil? O MBL no Brasil, obviamente, o seu líder também teve treinamento na Academia da Liberdade, que é dos irmãos Koch, porque depois o programa Atlas tem uma ramificação enorme, onde depois tem também os irmãos Koch, que têm uma influência extraordinária. Quem são os irmãos Koch? Os irmãos Koch são os grandes multimilionários norte-americanos, sobretudo com muitos interesses no petróleo. Petróleo do Texas, praticamente, mas o petróleo mundial hoje, não é? Financiados também por integrantes de o mercado financeiro do Brasil, como relatou a revista Piauí. O MBL, um ajuntamento usado para o serviço sujo, porco, desde os tempos do pré-impeachment de Dilma. Kim Kataguiri, de recente fala em favor de partido nazista, é deputado federal. O tal Mamãe foi eleito deputado estadual em São Paulo com 478 mil votos. 2 representantes do MBL e do fascismo. Como e por quê? Porque metidas até o talo na operação impeachment e nos ataques à chamada esquerda, grandes porções da imprensa, das mídias, que nas manchetes, nos telejornais, jornais, revistas, emissoras de rádio, deram espaços, largos espaços para os MBLs, não porque fossem notícia. Eles foram tornados notícias porque assim imprensa e mídias quiseram, para fazer o serviço sujo, porco que fizeram. Colheram, estão colhendo os dividendos do serviço sujo, porco. Mamãe Falei foi à Ucrânia como candidato de Sérgio Moro e do Podemos ao governo de São Paulo. Dinheiro público pagando esta viagem estúpida. Nada disso é crime? O MBL sempre esteve com o Moro desde juiz e vice-versa. Juntos na Lava Jato, trabalharam na quebra da engenharia pesada do Brasil, com consequências já conhecidas. E trabalharam Moro e MBL e Moro, imaginem só, como paladinos do combate à corrupção. E tantas que usaram e foram usados por esses tipos, agora com discursos hipócritas, cínicos. Desde quando o guerreiro Mamãe Falei, lá da guerra da Ucrânia, fiel a si mesmo e aos seus eleitores, informou, abre aspas, tem filas de meninas refugiadas na Ucrânia, só deusas, e todas fáceis de pegar porque são pobres. Fecha aspas. Mamãe Falei, o candidato de Moro ao governo de São Paulo, falou também sobre a higienização oral que faria no aparelho excretor das minas refugiadas. Seu ex-cúmplice, Bolsonaro, autor de frases do mesmo quilate, definiu Mamãe como asqueroso.
E Moro lamentou profundamente a fala do seu agora ex-candidato ao governo de São Paulo. Vejam o Twitter. Moro apoiou a viagem de Mamãe e Renan, do MBL, à Ucrânia, assim como avalizou a candidatura de Mamãe ao governo de São Paulo. Imaginem a visão desse estadista Moro se presidente. Que ele não enxergue, vá lá. Mas não sentiu nem mesmo o cheiro exalado por mamães, Quins, Renans e MBLs desde quando justiceiro na Lava Jato? Ou são coisas de quem já está acostumado? De resto, e ainda a guerra, pouco antes da guerra, representantes de uma família ligada a miliciano, de relações inclusive com acusados de assassinatos, foi a Moscou, em nome do Brasil. Por quê? Porque era uma escolha difícil.